Teleaula Parnamirim. Olá, galerinha. Mais uma vez, trazemos para vocês aquela nossa aula gostosa de matemática. Hoje nós vamos continuar o assunto da nossa aula anterior, certo? O assunto de hoje, nós vamos denominá-lo como Teorema de Pitágoras, parte 2. Como vocês sabem, já devem me conhecer, meu nome é Francisco José, pode chamar também de professor FJ. Não esqueça, o nosso QR Code que está aqui na lateral da nossa tela, onde você pode apontar o seu celular e fazer também a avaliação do nosso trabalho, ok? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para o nosso nono ano, ok? Então nós vamos trabalhar aplicações do Teorema de Pitágoras. Aí, professor, na aula passada a gente não viu também aplicações, só que a gente vai ver outros tipos de aplicações para ampliar esse assunto que é tão importante e significativo para você que está fazendo aí o nono ano, ok? Então, nós temos aqui um quadrado, aí como vocês veem, ABCD. E nesse quadrado, nós pegamos e traçamos uma diagonal chamada D, que vai do ponto B ao ponto B, como vocês veem aí. E o lado aí do quadrado denominamos de L, ok? Então, nós vamos começar a aplicação também por essas situações. Ali nós temos um triângulo chamado triângulo equilátero, que tem mesmas medidas dos seus lados. Então, nós vamos também encontrar a altura. Como é que nós encontramos a altura desse triângulo equilátero? E aí nós temos um balanço que representa também aí um triângulo e um triângulo retângulo, que é o que nós estamos estudando, ok? O que você aprendeu até aqui? Triângulo é uma figura geométrica formada por três retas, ou três segmentos de retas, que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos, isso aí você já deve conhecer. Como são chamados os lados de um triângulo retângulo? É claro que tem os nomes especiais. Quem assistiu a outra aula deve saber, bem tranquilo. Altura e diagonal, altura e hipotenusa, catetos e diagonal ou catetos e hipotenusa. Em triângulo retângulo, nós temos, na realidade, os catetos e a hipotenusa, alternativa correta, letra D. Ok? Só para poder testar o conhecimento de vocês, para saber como é que vocês estão acompanhando os nossos encontros. Ok? Os pitagóricos e os números irracionais. Na filosofia pitagórica afirmava-se que tudo é número, mas supõe-se que Hipaso, de Metaponto, quase não sai o nome, demonstrou por métodos geométricos envolvendo a hipotenusa de um triângulo isósceles com catetos de comprimento igual à unidade é igual ao número incomensurável, ou seja, que não pode ser medido. Hoje chamamos de números irracionais. Essa descoberta contrariou as crenças da escola e seria uma imperfeição da divindade. Ok? Está aí mostrando o triângulo. E, por exemplo, se esse triângulo tem o lado 1, dos dois lados, os dois catetos, aí nós vamos ter que a hipotenusa vai ser raiz de 2. No outro triângulo formado, os lados vai ser 1 e raiz de 2, e a hipotenusa vai ser raiz de 3. E assim sucessivamente, encontrando números que eles, na época, chamavam de números incomensuráveis, e para nós hoje, são chamados de números irracionais. A partir do Teorema de Pitágoras, lógico, podemos encontrar todas as hipotenusas partindo aí desse primeiro triângulo. Se crê que Hipaso, de Metaponto, foi quem quebrou a regra do silêncio dos pitagóricos, revelando ao mundo a existência desses novos números, ok? Que são os números hoje conhecidos como números irracionais, ok? Diagonal de um quadrado. Hoje, a primeira aplicação que nós vamos fazer aqui com vocês, a segunda, porque a primeira a gente já viu que é dos números irracionais. A segunda mostra, aplicando o Teorema de Pitágoras, podemos estabelecer uma relação importante entre a medida da diagonal e a medida dos lados do quadrado. E aí eu trago o quadrado de volta aqui para vocês conferirem. Veja que a diagonal aí eu chamei de D, os lados
que L, certo? E aí nós vamos fazer uma relação justamente nesse triângulo aí onde está essa carinha que vocês estão vendo aí verde. Então, nesse triângulo, é um triângulo também o quê? Retângulo. Se você observar bem, ó, o lado BC com o lado CD, a junção deles ali forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho que L e L são catetos, e o D, que é a diagonal, é a hipotenusa. Então, nesse caso aí, como é que nós podemos estabelecer a relação da diagonal com os lados desse quadrado? Eu posso dizer que a diagonal ao quadrado, ou seja, a hipotenusa, é igual à soma dos catetos. Lembra da aula passada? A hipotenusa é igual à soma dos catetos. E aí eu elevo ao quadrado todos eles. Então, elevando ao quadrado, eu digo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, chegando à relação do teorema de Pitágoras, ok? Então, eu tenho que diagonal ao quadrado, ou seja, esse D ao quadrado, vai ser igual, se eu somar L quadrado mais L quadrado, subtendo que tem um antes, vai ficar 2L quadrado. E aí, para eu me livrar desse quadrado do D, porque eu quero a relação do D com esse L, então esse D vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como o L está ao quadrado, eu posso tirar da raiz, aplicando a definição lá, ou seja, uma das propriedades de raiz, onde se o expoente for igual ao índice, como é raiz quadrada, eu posso retirar esse L e esse 2 permanece dentro da raiz. Então, qual é a relação que eu tenho entre a diagonal de um quadrado e os seus lados? Todavia, isso aqui pode ser importante em cálculos que envolvam quadrados. A diagonal desse quadrado vai ser o lado raiz de 2. Ou seja, se eu tiver um quadrado com lado 5, a diagonal vai ser 5 raiz de 2. Se eu tiver um quadrado com diagonal 10, aí a diagonal, ou seja, se o lado é 10, a diagonal vai ser 10 raiz de 2. E assim sucessivamente, ok? Então fica tranquilo para vocês calcularem justamente a diagonal de qualquer quadrado por esta relação, ok? Então, quanto mede a diagonal de um quadrado que tem 9 centímetros de lado? Aí fica tranquilo, né? Porque se ele tem 9 centímetros de lado, é só pegar o 9 e substituir por esse L, então vai ficar a diagonal como sendo 9 raiz de 2. Muito fácil, né? Muito tranquilo para a gente poder encontrar depois de estabelecida essa relação. Ok? Agora vamos para o nosso primeiro exemplo, que já trata também sobre diagonal e lado, essa relação dos dois aí no quadrado. A diagonal de um quadrado mede 11 raiz de 2 centímetros, conforme mostra a figura aqui ao lado, ok? Determine a medida do lado e o perímetro desse quadrado. Ele quer saber a medida do lado, lógico, se nós soubermos a medida do lado, o perímetro é só somar os 4 lados, fica bem tranquilo. Então vamos encontrar a medida do lado. Se ali, esse quadrado, né, ABCD, a diagonal mede 11 raiz de 2, então vamos encontrar esse lado. Como? Eu sei que a diagonal é L raiz de 2, como a gente viu anteriormente. Ou seja, o lado raiz de 2 representa a diagonal de qualquer quadrado. Como eu tenho a diagonal é quanto? 11 raiz de 2. Substituir. E repetir o L raiz de 2. Agora veja que eu tenho raiz de 2 do primeiro membro e tenho raiz de 2 no segundo membro. Se acontece isso, eu posso dividir tudo por raiz de 2. Dividindo tudo por raiz de 2, eu tenho que L vai ser igual a 11. Então, o lado é 11 centímetros. Encontrei o lado como 11 centímetros. Ah, professor, mas já tem a alternativa correta aqui. Ó. Só tem uma alternativa que tem 11 centímetros, que é justamente a D. A B é 11 centímetros quadrados. Como eu não estou trabalhando com área, estou trabalhando com lado, então, nesse caso, eu já podia ver de cara que era D. Mas, para confirmar, vamos ver o perímetro, para ver se vai dar certo. Se o lado é 11 centímetros, o perímetro vai ser lado mais lado mais lado mais lado. Ou seja,
4 vezes a medida do lado, né? Que vai ser 4 vezes 11. E 4 vezes 11 dá 44. E aí eu posso dizer que o perímetro é igual a 44 centímetros. Tenho que o lado é 11 e o perímetro é 44. Então aí agora eu posso confirmar direitinho que é a letra D de dado. Ok? Tranquilinho até aí, gente? Agora vamos para outra aplicação. A altura de um triângulo equilátero. Já ouviu falar em triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo que tem os lados com mesmas medidas, né? Então, se eu tiver um triângulo com os lados medindo a mesma coisa, eu posso dizer que esse triângulo pode ser chamado de triângulo equilátero. Aplicando o teorema de Pitágoras, olha aí o teorema de novo chegando aqui para a gente, podemos estabelecer uma relação importante entre a medida da altura e a medida dos lados do triângulo equilátero. Como assim? Observe aqui, ó. Eu tenho um triângulo equilátero, os lados desse triângulo estou chamando de L, a altura de H. Como estabelecer a relação aí entre esse H e esses L's? Ou a altura e os lados do triângulo equilátero. Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, qualquer um dos lados, lado esquerdo ou lado direito, eu vou ter um triângulo que retângulo. E o H vai ser o que, gente? Vai ser um dos catetos. E o outro cateto vai ser L sobre 2, ok? Ou seja, parti aqui ao meio, peguei só o lado direito, pode observar. E aí, eu tenho L sobre 2 como um dos catetos, H como outro cateto, e o L lá é a nossa hipotenusa. A partir disso aí, eu posso dizer que a soma dos catetos, que é H mais L sobre 2, é igual a L, que é a hipotenusa. Nesse caso, elevei ao quadrado todo mundo. Não se assuste que nós vamos fazer direitinho, vai ficar uma relação bem bonitinha. Vamos lá. Então, eu tenho que H ao quadrado vai ser L ao quadrado, que já está do lado direito da igualdade. E eu pego L sobre 2 ao quadrado, que está do lado esquerdo, e levo ele para o lado direito, ele vai o quê? Subtraindo. Nesse caso, eu tenho que H ao quadrado, aí eu elevei L elevado a 2, que dá L quadrado, e 2 elevado a 2, que dá 4. Sendo assim, eu posso dizer que H ao quadrado, pegando aí, tirando o MMC, né, eu vou obter 3L quadrado sobre 4. Como assim, professor? Se eu dividir, ó, 4 pelo 1 que está embaixo, dá 4. 4 vezes L quadrado dá 4L quadrado. Subtraindo pelo L quadrado que temos lá, por isso que fica 3L ao quadrado. Isso sobre 4. Então, H vai ser quem? Vai ser a raiz daquele termo ali. A raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Só que L quadrado é o quadrado de L. E 4 é o quadrado de quem? De 2. Então, eu posso tanto tirar o L como tirar o 2 da raiz. Vai ficar assim. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Veja, gente. No início, a relação podia se tornar até mais complicada. Mas o que é que eu quero que vocês sintetizem? Ao final, eu tenho que a altura de qualquer que seja o triângulo equilátero vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. Ou seja, L raiz de 3 sobre 2 é o valor da altura de qualquer que seja o triângulo equilátero. Tranquilo? Agora vamos para um outro exemplo, né, o nosso segundo exemplo, para aplicarmos esse conhecimento. Observe o triângulo equilátero ao lado e responda. Aí o triângulo equilátero, triângulo ABC, em amarelo. Qual é o perímetro desse triângulo? Veja que o que está aparecendo nesse triângulo é apenas a altura. Ele quer saber o perímetro. Como é que eu sei o perímetro? Então, eu preciso saber quem? Os lados para conhecer o perímetro. E como é que eu sei os lados a partir que eu só conheço a altura? Não se preocupe, vamos usar aquela relação. Que H, ou seja, a altura, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, eu posso substituir a altura por quem?
por 3 raiz de 3. E o resto eu repito. E aí pegando, como eu tenho raiz de 3 aqui na parte superior e lá também, eu posso dividir tudo por raiz de 3. Vai ficar 3 igual a L sobre 2. Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1. E o outro raiz de 3 dividido por raiz de 3 também vai dar 1. Então, por isso que vai ficar só o restante dos valores que tinha. Que é 3 do lado esquerdo e do lado direito L sobre 2. Tranquilo? Tendo isso aqui, gente, é como a gente aplicasse aquela nossa proporção. Como se abaixo do 3 tivesse o 1. Então, a gente vai aplicar assim, ó, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, tanto faz, e 1 vezes L, que dá o próprio L. Ok? Então, nesse caso, eu tenho que L é igual a 2 vezes 3, que dá 6 centímetros. Então, eu posso afirmar que o lado é 6 centímetros. E quem seria o perímetro? Veja bem, viu, gente? Vocês podem até querer marcar o A, mas o A é apenas o lado. Eu quero calcular o perímetro, que é L mais L mais L, já que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, vai ficar 3 vezes L, vai ficar 3 vezes 6, que dá 18 centímetros o nosso perímetro. Alternativa correta, letra C de casa. Tranquilo? Então, vamos para nosso próximo exemplo. 2 garotos tentando pular o muro da escola, não vá fazer isso na sua escola. Precisaram encostar um banco de 50 centímetros de altura no muro e colocar a escada sobre ele, conforme mostra a figura. Olha a figura aí do lado. Colocaram um banco de 50 centímetros, está ali o muro da escola, né, na vertical, e colocaram a escada. Precisaram desse banco, porque a escada era pequena, então eles queriam, né, pular esse muro, então fizeram essa armação aí, mas pelo amor de Deus, não vão fazer isso, isso é muito perigoso, ok? Mas o que é que a questão está querendo? O pé da escada, o pé entre aspas, a parte de baixo, precisou ser colocado do ponto A, está ali o ponto A, para que a escada atingisse o topo do muro no ponto B. O comprimento AB dessa escada em metros é... Gente, quer saber o comprimento dessa escada. Primeiro, a gente tem que relacionar algumas medidas. E a questão da raiz de 5 igual a 2,2. Possivelmente a gente vai precisar de aplicar. Então, nesse caso aí, vamos organizar o nosso problema. Coloquei aquele ponto C em vermelho, estão vendo ali, para formar o quê? Um triângulo retângulo ali, para vocês ficarem observando o triângulo ABC. Se a gente está trabalhando com o Teorema de Pitágoras, com as suas aplicações, é importante que você sempre, nas figuras, procure observar onde é que você vai encontrar um triângulo retângulo. E ali, ó, encontrei como sendo ABC. E se eu quero encontrar a altura da escada, eu tenho que ver se eu tenho os lados BC e se eu tenho os lados AC. Vamos atrás deles. Olha só, o lado BC é esse aí. E aí eu tenho que é 4,5 menos meio. Por quê? Porque 4,5, gente, é aquele lado ali que vocês estão vendo. Ó. Meio é justamente os 50 centímetros da altura do banco, certo? E, é claro, 4 é o valor que eu vou colocar lá, porque 4,5 menos meio dá 4, eu vou colocar lá como sendo aquele segmento BC. Ok? Tranquilo até aí, entenderam como é que a gente encontrou, né? Esse 4. Agora, nós vamos encontrar o lado AC. Onde é que está o lado AC? Veja aqui embaixo, está dizendo uma medida aí, ó, 2 metros. Então, coloca aí o 2 metros no lado AC. E o que é que eu estou querendo na questão? Eu estou querendo exatamente o tamanho dessa escada, que eu vou chamar de X. Então, se eu pegar X, esse 4 e esse 2, eu tenho os lados do meu triângulo retângulo. Tem ou não tem? Tem. E agora eu vou querer encontrar o valor de X. X é o que, gente? Hipotenusa.
hipotenusa. E os catetos são 4 e 2. Se x é hipotenusa, ela vai ficar sozinha no lado. Então vai ficar x² igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa é a soma dos catetos, só que tudo elevado ao quadrado, certo? Por que eu estou colocando o x sozinho? Porque agora ele é hipotenusa. Quando ele é cateto, geralmente eu junto ele com o outro, ok? Então, x ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que é 4, e 4 ao quadrado, que é 16. Tranquilo? Então, x² vai ser 20. Se x² é 20, eu posso dizer que x é igual a raiz de 20. Então, a partir disso aí, esse 20 eu posso fatorar e ficar como 4 vezes 5. Por que fatorou? Porque o 4 tem raiz exata, o 20 não tem. Se tivesse, eu já teria tirado. Então, o 4 tem, eu posso retirar a raiz de 4, que é 2, e o 5, como não tem raiz exata, permanece lá. Ok? Então, nesse caso, eu tenho que x é igual a 2 raiz de 5. Ah, professor, mas 2 raiz de 5, como é que eu vou achar o resultado? Veja bem que aqui é dado que raiz de 5 é igual a 2,2. Pode olhar no final do problema, antes das alternativas. Raiz de 5 é igual a 2,2. Então, eu substituo, no lugar da raiz de 5, eu coloco 2,2. E o 2 que está antes vai multiplicar o 2,2. E da hora que ele faz isso, vai dar 4,4. Ou seja, nós temos que em metros, a escada vai ter 4 metros, 4, ou seja, 4 metros e 40 centímetros. Ok? Tranquilinho, gente, da questão? Vamos partir para o nosso exemplo 4. O exemplo 4 diz aí que 2 carros partem no mesmo instante, certo? Das cidades Campo Verde e Porto Grande, com destino à Vitória do Sul, pelo caminho mais curto. Considerando que eles mantêm a mesma velocidade, é correto afirmar que o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino são respectivamente. Está lá, gente. Campo Verde, o carro 1, e Porto Grande, o carro 2. Eles vão para o mesmo destino, que é a Vitória do Sul, que está aí na figura, e aí eles partem no mesmo instante. Quer saber a questão, qual o carro que vai chegar primeiro e qual a distância, né, do que o outro carro vai estar no momento que um já tiver chegado. Observe aí nessa figura que nós temos 2 triângulos retângulos. E a partir deles é que nós vamos tentar responder essa questão. Vamos lá. Nesse caso, eu vou pegar logo a situação do carro 1, que é essa distância aí que ele vai percorrer, foi colocada em vermelho. Tá certo? E aí eu tenho que eu vou chamar de x. Eu não conheço ainda essa distância, eu vou chamar de x. Sei que eu tenho um cateto aqui, que é 60. Veja, já estou pegando como um triângulo retângulo. Cateto é 60 e o outro é 25. E eu monto aí o meu triângulo retângulo direitinho. Pegando esse triângulo retângulo, esse x é o que, gente? Hipotenusa. Se o x é hipotenusa, então eu vou ter que x ao quadrado é igual um cateto, que é 60 ao quadrado, mais um outro cateto, que é 25 ao quadrado. Sendo assim, né, eu posso dizer que x² é igual 60 ao quadrado dá 3.600 e 25 ao quadrado dá 625. Somando esses dois garotos, eu tenho 4.225. Então, x vai ser a raiz de 4.225. E quanto é a raiz de 4.225? 65 quilômetros. É o que vai percorrer o carro 1. E o carro 2 vai percorrer quanto? Vamos colocar uma barra aqui para vocês não confundirem nos cálculos. E vamos agora trabalhar com o segundo triângulo retângulo. Eu tenho aqui que é a hipotenusa desse segundo triângulo retângulo, coloquei em azul, certo? E aí eu vou chamar de y, ok? Aí eu tenho que um dos catetos é esse 36,
e o outro cateto é o 27. Mas eu tenho que descobrir, não é o cateto, é a hipotenusa do carro 2, ou seja, quanto o carro 2, quantos quilômetros ele vai percorrer. Então vamos lá. Como ele é hipotenusa, vai ficar y² igual a 36 ao quadrado mais 27 ao quadrado. Sendo assim, né, y², se eu pegar 36 vezes 36 vai dar 1.296, 27 vezes 27 dá 729, ok? Somando esses dois garotos, eu obtenho 2025. Então, eu vou ter que y vai ser a raiz de 2025. E que é a raiz de 2025, gente? É 45 quilômetros. Então, nesse caso, se eles têm a mesma velocidade, gente, qual carro que chegará primeiro? O carro 1 ou o carro 2? Nitidamente, né, a gente observa que o carro 2 vai chegar primeiro. E quantos quilômetros, né, como ele diz aqui? E a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino são. Então, no momento que o carro 2 chegar, o carro 1 ainda vai faltar o quê? 20 quilômetros que ele ainda vai percorrer. Então, a alternativa correta, né, nós temos aí, é a letra E. Tranquilo, gente? Deu para entender aí o probleminha? Fácil, né? Só a gente desenvolver o teorema de Pitágoras que dá para a gente fazer o nosso probleminha direitinho, ok? Então, mais uma vez, né, o recadinho do coração que deixo aqui para vocês é a página 208, né, do mesmo livro, A Conquista da Matemática, do 9º ano de 2018. Desejo a todos que fiquem com Deus, certo? Mais uma vez, também um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima aula.